Olá, nós vamos trabalhar agora o Guia de Atendimento à Pessoa Idosa em Situação de Violência, de código 029. E aí, o documento, como os outros dois guias também, traz inicialmente algumas concepções sobre violência e algumas questões que eles é, queiram destacar neste primeiro momento, né? E aí eles dizem, ó, a violência não compõe a natureza humana, mas é um fenômeno biopsicossocial complexo e dinâmico, cuja espaço de surgimento é a vida em sociedade, passando a ser um comportamento aprendido e internalizado culturalmente. Trata-se de um fenômeno que perpassa todas as áreas: educação, saúde, judiciário, sociedade civil, não sendo, portanto, um problema exclusivo do setor de saúde. Porém, observa-se que este evento contribui para o aumento da demanda sobre os serviços, principalmente nas áreas de saúde e de assistência social. A violência apresenta grande magnitude, gravidade e causa enorme impacto social sobre a saúde do indivíduo e da sociedade, sendo por isso considerada como um problema de saúde pública. A violência pode se reproduzir em diferentes cenários, no contexto familiar, nas instituições e por profissionais de diversas áreas. As famílias são consideradas os principais suportes sociais para os idosos, especialmente para aqueles em situação de dependência, que, sem dúvida, é considerado o fator mais preocupante relacionado à violência. No Brasil, a estrutura e a dinâmica familiar têm sofrido profundas mudanças. As famílias tornaram-se nucleares, onde a mulher, tradicional cuidadora, teve que sair e trabalhar fora. Como consequência, enfrentamos a desestabilização na continuidade do cuidado, especialmente do idoso frágil ou em situação de vulnerabilidade clínica e social. As políticas sociais reforçam a ideia de que a família é o lugar ideal de cuidado para o idoso, mas nem sempre oferecem recursos e suporte para essas famílias. O resultado dessa falta de suporte do Estado, em muitos casos, se traduz em sobrecarga para os cuidadores, sendo esta considerada um fator de risco para a ocorrência da violência intradoméstica. Nas instituições de âmbito social e sanitário, a violência pode ser favorecida pela organização da instituição e pelas normas e rotinas assistenciais. Por parte de profissionais de saúde, a violência pode acontecer nos espaços de atendimento ambulatorial, domiciliar e também nas instituições. A violência é um fenômeno iceberg. Muitos casos são ocultados pelas próprias vítimas, especialmente nas formas de violências relacionadas à sobrecarga do cuidador e às diferentes formas de dependência, nas quais ela se manifesta fundamentalmente como negligência ou abandono. É frequente que a mesma pessoa sofra de mais de um tipo de violência. O que é violência? A Organização Mundial de Saúde definiu violência como o uso da força física ou do poder real ou em ameaça contra si, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Quais as situações consideradas como os principais fatores de risco para a violência? Uso abusivo de álcool e outras drogas, história de antecedentes criminais e uso de armas, presença de um modelo familiar violento, comprometimento psicológico, psiquiátrico dos indivíduos, dependência econômica e ou emocional, baixa autoestima e pouca autonomia entre os indivíduos. Ambiente familiar, com nível de tensão permanente que se manifesta pela dificuldade de se estabelecer diálogo, famílias baseadas numa distribuição desigual de poder e de autoridade, estrutura familiar de funcionamento fechada, onde não há abertura para contextos externos.
O que é a violência contra a pessoa idosa? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência contra a pessoa idosa é um ato único ou repetido ou ausência de ação apropriada, ocorrendo dentro de qualquer relação onde haja uma expectativa de confiança que cause sofrimento ou prejuízo ao indivíduo. O Brasil vive a transição demográfica a partir da década de 1980. Constatou-se um crescimento significativo da população idosa, levando ao aumento da incidência das doenças crônico-degenerativas, que nos idosos favorece a incapacidade e a dependência funcional. Essa condição constitui um importante fator para a ocorrência de maus tratos. Quais as formas de violência contra a pessoa idosa? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência econômica, financeira, patrimonial, violência institucional, abandono, negligência e autonegligência. Geralmente, quem agride ou abusa? Um parceiro, companheiro ou cônjuge, um filho ou parente, um amigo ou vizinho, um trabalhador voluntário ou cuidador, um profissional, pessoas nos espaços públicos. Por que isso acontece? Em uma sociedade em que a discriminação de pessoas idosas é uma realidade, haverá sempre o risco de aparecimento da violência. Infelizmente, o reconhecimento da existência dos maus tratos ou violência contra os idosos é muito recente no âmbito profissional. Somente nos últimos anos surgiu certa consciência social sobre este tema. Alguns fatores de risco são recorrentes e propiciam que a violência ocorra. Normalmente, um ou mais fatores podem estar presentes em qualquer situação de abuso. Fatores de risco associado ao cuidador: estresse, exaustão, cansaço do cuidador, problemas econômicos ou dependência econômica do cuidador, abuso de drogas e ou álcool, transtorno mental, cuidador único, não compreensão ou aceitação da enfermidade em relação ao idoso. Fatores de risco associados ao ambiente ou à estrutura, pobreza ou falta de recursos, discriminação dos idosos pela sociedade, relações intergeracionais conflituosas, falta de acessibilidade nos domicílios, falta de acessibilidade em espaços e serviços públicos para o atendimento à pessoa idosa, não cumprimento das leis e normas de proteção à pessoa idosa. Fatores de risco associados às instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. Cuidadores pouco preparados ou sem formação adequada, baixos salários, sobrecarga de trabalho, estrutura física da instituição não adequada às exigências dos idosos, escassez de recursos materiais e humanos, pouca adesão às normas de funcionamento vigentes, fiscalização insuficiente, muito comum, preconceito com a velhice, que se manifesta pelo tratamento desigual e desumano, falta de investimento em programas específicos para os idosos, falta de acesso a serviços de saúde e de assistência social. Situação de risco ou fragilidade, pessoa com deficiência, no caso da pessoa idosa com deficiência. A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos ou de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. A deficiência está entre os fatores que podem aumentar a exposição de uma pessoa a atos de violência, paralelamente à faixa etária, gênero e situação socioeconômica. A violência praticada contra idosos com deficiência é mais alta e intensa que em relação às pessoas sem deficiência. Os profissionais de saúde devem ficar atentos quando se depararem com essa situação de dupla fragilidade. São fatores de riscos importantes para a ocorrência de violência contra pessoas com deficiência. Quais são os fatores de risco? A dependência em longo prazo significativamente maior que para pessoas sem deficiência.
No caso das pessoas idosas com deficiência, vínculos familiares mais frágeis, o isolamento social das famílias, a desinformação da pessoa idosa com deficiência sobre suas capacidades e potencialidades e seus direitos assegurados por lei. A dificuldade de comunicação, principalmente dos deficientes auditivos e visuais, a dependência em relação a parentes, cuidadores e cônjuges para a realização de atividades básicas da vida diária, como locomoção, alimentação e higiene. Cuidador confiante que o risco de ser descoberto e punido é menor quando se trata de pessoa idosa com deficiência. São fatores de proteção às pessoas com deficiência idosas. Apoio familiar e comunitário, domicílio adaptado e seguro, independência e autonomia nas atividades da vida diária, garantia de renda, acesso aos serviços públicos e privados e às informações sobre os direitos sociais. Como detectar as situações de violência? Situações de violência podem ser detectadas a partir da identificação dos fatores de risco e da observação de indicadores que favoreçam o aparecimento de violência. Indicadores de violência segundo a tipologia violência física. Qualquer lesão incompatível com o relato ou que não tenha sido tratada adequadamente. Corte, lacerações, feridas infectadas, fraturas múltiplas e inexplicáveis, podendo ter formatos definidos como marcas de corda, ataduras ou contenção nos punhos e tornozelos, hematomas ou eritemas na pele em estágios distintos de evolução, lesões em áreas escondidas do corpo, falta de higiene, roupas de cama sujas. E aí, como detectar as situações de violência? Tem alguns indicadores, né? Perda de peso sem causa evidente, queimaduras por cigarros, estufas, fricção de objetos, administração inadequada dos medicamentos prescritos, falhas no cabelo ou edema de couro cabeludo sem etiologia evidente, mudanças inesperadas de comportamento, perda de dentes, lesões da boca, queimaduras, aftas, parasitas e larvas. Violência sexual, hematomas nas mamas ou áreas genitais, dor anal ou genital, doenças sexualmente transmissíveis sem explicação, sangramentos vaginais ou anais sem etiologia esclarecida, presença de sangue ou manchas nas roupas íntimas, comportamento sexual desinibido, queixa de assédio sexual. Violência psicológica, sensação de desamparo, busca de atenção e afeto, comportamento bizarro como chupar dedo, embalar-se, isolamento social, queixas de que não participa das decisões, insegurança para falar abertamente, raiva ou medo de cuidadores e estranhos, agitação, confusão ou desorientação, depressão e baixa autoestima, mudança de comportamento na presença do possível agressor, violência econômica, financeira e patrimonial, perda de dinheiro ou cheques sem explicação, queixa pelo idoso ou relato de terceiros de obtenção do cartão de crédito e ou benefício, assinaturas falsas, testamentos recentes, transmissão de poderes, quando o idoso já não era mais capaz de tomar decisões, desconhecimento pelo idoso de sua situação econômica, necessidades e direitos não atendidos conforme a condição socioeconômica da pessoa idosa, compra de medicamentos, alimentação especial, contratação de ajudantes, livre de utilização de proventos. Violência institucional. Caracteriza-se por uma relação de poder entre instituição e o usuário ocorrendo de diversas formas: discriminação, negligência e ineficácia no atendimento, intolerância, estrutura física inadequada e recursos financeiros escassos, falta de segurança e ou privacidade, higiene ruim, cuidado físico e qualidade de vida precários, uso de drogas que sedam os idosos, desnutrição, contenção, tortura e cárcere.
A equipe de saúde deve estar atenta para observar os sinais e queixas do idoso institucionalizado em hospitais, abrigos e LPI, problematizando suas percepções com os gestores dos serviços, secretarias de saúde e assistência social. Deve-se também suspeitar de maus tratos quando se observa aumento do número de quedas e ou óbitos mês naquela instituição. Abandono e negligência. Abandono ou ausência de cuidador durante longos períodos no domicílio ou nos hospitais, odor de fezes e urina, erupções na pele não tratadas, pediculose, úlceras por pressão, desnutrição, desidratação, doenças não tratadas, não execução do plano terapêutico, higiene bucal em condições precárias, falta de prótese e assistência odontológica, constipação fecal crônica não observada, deterioração da saúde sem causa evidente, uso abusivo de medicamentos ou em número insuficiente em relação aos problemas de saúde do idoso, ambiente inseguro, presença de barreiras arquitetônicas no domicílio, vestuário inadequado. Autonegligência ou autoabandono. Conduta de uma pessoa idosa que ameaça sua saúde ou segurança com recusa de prover a si própria o cuidado adequado, abandono ou recusa de tratamento de doenças crônicas ou agudas, desconsidera as orientações sobre dieta, higiene, hábitos de vida e uso adequado de medicamentos, recusa a imunização contra as doenças mais prevalentes entre os idosos, recusa um cuidador mesmo em situação de dependência. Indicadores de violência segundo comportamentos e condutas das pessoas idosas, de seus cuidadores e da relação entre eles. No idoso, possível vítima, parece ter medo do cuidador, recusa a responder ou olha para o cuidador para responder ao profissional. Mudança de comportamento dependendo da presença do cuidador. Manifesta sentimentos de saudade, falta de amigos, de dinheiro e meio de transporte. Demonstra baixa autoestima, vestimenta descuidada. Demonstra excessivo respeito ao cuidador, lesões recorrentes e acidentes inexplicáveis. Demora entre o aparecimento da lesão-doença e a busca de assistência médica. No cuidador, suposto responsável pela violência. Sofre importante nível de estresse, no caso do cuidador, sobrecarregado pelos cuidados, evita que o idoso fique a sós com o profissional, contesta sempre as perguntas que são feitas ao idoso, dificulta as visitas domiciliares sociossanitárias que o idoso necessita de capacitação suficiente para cuidar do idoso, demonstrando insatisfação de ter que conviver e cuidar do idoso, mostra-se excessivamente controlador, tenta culpabilizar o idoso ou convencer o profissional que a pessoa idosa não está mentalmente sadia, não valoriza adequadamente a qualidade do cuidado, apesar de demonstrar preocupação com outras necessidades do idoso, prótese dentária, prótese auditiva, que não depende apenas de sua iniciativa. Violência no caso da interação entre a pessoa idosa e o cuidador. Quais são os indicadores, né? Contradições, relação conflituosa ou relação de indiferença mútua, crise ou conflito familiar recente. Durante a visita ou atendimento do profissional ou internação hospitalar, o cuidador mostra-se impaciente ou ansioso e o idoso agitado ou demasiadamente passivo. Divergência entre a história contada pelo idoso e relato dos responsáveis ou cuidadores. Não são apresentados registros médicos anteriores. Quais as principais dificuldades que são encontradas para a detecção das situações de violência? A detecção das situações de violência é considerada uma responsabilidade profissional, porém, não é uma tarefa fácil. Uma situação de violência muitas vezes permanece oculta, escondida pela própria pessoa que sofre os maus tratos.
os profissionais devem estar cientes de que seguramente enfrentarão obstáculos que podem dificultar a detecção. Quais são esses obstáculos? Obstáculo por parte da vítima, negação ou aceitação dos maus tratos como algo normal, temor de possíveis represálias, sentimento de culpa, de vergonha, chantagem emocional do agressor, portadores de déficit cognitivo, demência, desconhecimento dos direitos, não saber a quem recorrer, dependência do cuidador, isolamento social, acreditar que buscar ajuda é admitir o seu fracasso pessoal. Obstáculos por parte do responsável pelos maus tratos, negação, isolamento da vítima, impedindo o seu acesso aos serviços de assistência social e saúde, temor do reconhecimento do fracasso, evitar qualquer tipo de intervenção ou ajuda. Por parte dos profissionais, obstáculos, falta de capacitação ou treinamento adequado para identificar corretamente os sinais e indicadores de violência, os procedimentos adequados e fluxos de encaminhamentos para conseguir ajuda, falta de protocolos para detecção, avaliação e intervenção nos casos, falta de meios adequados para diagnosticar de forma diferencial entre os maus tratos e situações clínicas nas quais o idoso apresenta lesões, traumatismos, desidratação, desnutrição e quedas. Acreditar que as famílias sempre dispensam os cuidados necessários ao idoso. Temor de vir a sofrer represálias por parte do agressor. Não desejar se envolver em questões legais e desconhecer os recursos disponíveis. Obstáculos socioculturais. Atitudes edaístas, preconceito contra a idade, desfavoráveis às pessoas idosas, considerando seus direitos menos importantes que os das pessoas mais produtivas, falta de sensibilização ou de informação sobre os maus tratos, valores culturais. Os conflitos familiares devem ser resolvidos internamente, avaliando de forma negativa a interferência de pessoas estranhas. Desta forma, os observadores, vizinhos, profissionais e amigos tendem a não se envolverem tratando o assunto como se fosse uma questão pessoal. Como pensar a prevenção da violência contra as pessoas idosas? Vale destacar que nem sempre a violência é praticada de forma intencional, podendo resultar mesmo do despreparo dos familiares ou cuidadores para lidar com a situação ou condição socioeconômica da família ou da comunidade. A abordagem de cada caso deve ser humanizada, realizada por profissionais capacitados, buscando, em primeiro lugar, identificar as situações de vulnerabilidade ao risco, além de orientar os familiares ou cuidadores, minimizando ou prevenindo os fatores que podem levar à violência. E aí eles vão trazer aqui a dimensão preventiva, né? Dizendo que a dimensão preventiva ela implica o envolvimento de todos, profissionais, familiares, instituições e serviços. O principal foco de atuação deverá ser a identificação precoce das pessoas idosas em situação de risco. A prevenção primária, ela propõe prever a incidência de maus tratos mediante o controle das causas e fatores de risco. A prevenção secundária reduz a prevalência de maus tratos mediante a detecção precoce de casos com intervenção que evite consequências mais graves e reincidências. E a prevenção terciária reduz as consequências de maus tratos já estabelecidas, minimizando sequelas e sofrimentos causados. Então, na prevenção primária, propõe prever a incidência de maus tratos mediante o controle das causas e os fatores, controlar as causas e fatores. A secundária, ela vai reduzir a prevalência de maus tratos com a detecção precoce de casos de maus tratos, com a intervenção que evite que vá agudizar, vai piorar que vai deixar mais grave as consequências, que evite as consequências mais graves. E no caso da terciária, ela vai minimizar aquilo que já está acontecendo, que já foi estabelecido.
Como proceder quando se suspeita de violência ou maus tratos? A abordagem deve facilitar o diálogo e a observação cuidadosa de sinais e sintomas, sempre levando em conta as dificuldades pelas quais passam tanto o idoso quanto o seu cuidador, principalmente no contexto de famílias em situação de risco para a violência. O isolamento a que são submetidos os idosos por problemas de saúde ou pela falta de autonomia dificulta o diagnóstico de maus tratos por vizinhos ou outras pessoas de sua relação. E aí o documento destaca que os próprios idosos, eles contribuem para que a violência não venha à tona, pois, em geral, eles vão se sentir culpados em denunciar o agressor, que pode ser um parente meio próximo. Identificam sua dependência e as dificuldades do cuidado e acham natural que o cuidador não seja paciente com ele. O primeiro passo é a identificação. Orientações gerais para a conduta do profissional. E aí, quais são as orientações? Procurar entrevistar e examinar o idoso em situação de privacidade, sem a presença do cuidador, familiar ou profissional. Explicar ao cuidador ou acompanhante que ele também será entrevistado logo depois, pois essa é a rotina do serviço. A história do possível agressor também ela é muito importante. Não ter pressa durante a entrevista. Acolher a vítima adotando atitude amável e sensível. Avaliar se a vítima encontra-se em situação de emergência para uma ação imediata. Avaliar a presença de déficit cognitivo e se ele é suficientemente grave, capaz de comprometer a pessoa para a descrição do problema e tomada de decisões. Procurar trabalhar aspectos de interesse ao longo da conversa, de maneira tranquila. Ouvir antes de examinar. Não diagnosticar prematuramente o idoso como vítima de abuso ou negligência, nem adiantar ao cuidador ou familiar um plano de intervenção até que todos os fatos estejam esclarecidos. Manter as perguntas simples, diretas, sem ameaça e sem julgamento. Evitar confronto. Evitar responder perguntas feitas pelos membros da família que induzem determinadas respostas, para não revelar ou expor o que você deseja investigar. Estar atento a algumas condutas tomadas por algum membro da família, como, por exemplo, considerar o idoso propenso a acidente, desastroso, desastrado, relatar com detalhes excessivos a causa dos ferimentos evidenciados pela vítima, registrar todas as informações coletadas, ter persistência, tenacidade, respeito, ser habilidoso e prudente na condução do caso e tomada de decisões. Exame físico. Deve ser realizado em um ambiente adequado, privativo, conter um exame minucioso do aspecto geral, limpeza, higiene e propriedade das roupas, pele e membranas mucosas, verificar se há lesões cutâneas, hematomas, úlceras por pressão, cabeça, pescoço e tronco, hematomas, lacerações, cortes, aparelho geniturinário, extremidades, lesões de punho e calcanhar podem sugerir contenção, exame do estado mental pode sugerir demência e, neste caso, merece uma avaliação bem mais aprofundada. História clínica, social e familiar. Levantar detalhes da situação tais como quando começou, fatos que desencadearam, frequência, intensidade e consequências. Prestar bastante atenção em traumatismo, queimaduras, aspectos nutricionais, mudanças recentes de condição econômica e social. Observar ainda sinais de depressão, agitação, baixa estima, alterações de marcha, né, frequência do andado, né, dificuldade de andar, dor, coceira,
contusões ou sangramentos na área genital que indiquem agressão sexual, mudanças no estado mental e privação do sono, avaliar a dinâmica familiar e o nível de estresse do possível agressor, fazer contatos adicionais assim que for possível, visitando, entrevistando vizinhos, amigos e outros familiares para obter informações adicionais. Perguntas úteis a serem feitas pela equipe quando há suspeita de violência contra o idoso. No caso de violência física, as perguntas são: você tem medo de alguém em casa? Você tem sido agredido fisicamente? Você tem sido amarrado ou trancado no quarto? Violência psicológica. Sua família conversa com você com frequência? Você participa da vida em família, recebendo informações e notícias? Você tem sofrido algum tipo de punição ou privações? Você tem sido obrigado a comer? O que acontece quando a pessoa que lhe cuida discorda de você? Você já foi internado em instituição para idoso sem estar de acordo? Violência sexual. Você se sente respeitado em sua intimidade e privacidade? Você já se sentiu constrangido pela forma como alguém tocou em seu corpo ou lhe acariciou? Você quer falar sobre esse assunto? Negligência. Você está precisando de óculos, aparelho auditivo ou dentadura? Você tem ficado sozinho por longo tempo, por longo período? Você se sente em segurança na sua casa? Você recebe ajuda sempre que necessita? Você toma todos os medicamentos que necessita? Violência financeira. Você recebe e administra seu dinheiro conforme sua vontade? O seu dinheiro já foi usado para atender necessidade de seus familiares sem seu consentimento? Violência institucional. Como tem sido tratado na instituição? Tem recebido o cuidado necessário? Denúncia. A denúncia é o nome técnico dado à peça processual que dá início à ação penal pública promovida pelo Ministério Público. Portanto, a acusação nos referidos casos é feita exclusivamente pelo Ministério Público por meio da denúncia, por meio de denúncia. É a manifestação revestida de gravidade, atribuindo a responsabilidade do fato à instituição, órgão externo ou interno à instituição, agente público, pessoa física ou pessoa jurídica. Notificação. A notificação é uma comunicação obrigatória de um fato. Assim, nos casos do artigo 269 do Código Penal, artigo 66 da Lei das Convenções Penais, artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 19 do Estatuto do Idoso, a comunicação do fato é feita mediante notificação. No caso do artigo 19 do Estatuto do Idoso, caberá ao profissional de saúde ou responsável pelo estabelecimento de saúde a notificação, constituindo também infração administrativa deixar de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento. Após a promulgação do Estatuto do Idoso, os profissionais de saúde devem comunicar à autoridade competente qualquer suspeição ou confirmação de maus-tratos que tiverem sido testemunhados, com consequências judiciais e administrativas no caso de o profissional de saúde ou responsável pelo estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência, LPI, deixar de comunicar à autoridade competente os casos de crime contra o idoso de que tiver conhecimento. Posteriormente, esta lei foi alterada pela Lei 12.461, de 27 de setembro de 2011, para estabelecer a notificação compulsória dos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos. Considerando também violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Cabe ressaltar que a violência também foi incluída na lista das doenças e agravos de notificação compulsória pela Portaria 104, de 25 de janeiro de 2011. Todos os casos onde houver apenas suspeita e em todos aqueles nos quais houver a confirmação de violência devem ser devidamente notificados pelos profissionais de saúde conforme o fluxo de notificação
e atendimento à pessoa idosa vítima de violência, estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, no caso de Belo Horizonte. A notificação é uma das dimensões da linha de cuidado à pessoa idosa, que vem sendo construída pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, sendo considerado um dever do profissional de saúde. Ela apresenta-se como um importante meio de proteção aos direitos dos idosos, assim como um instrumento para se conhecer a real magnitude do evento. A partir da coleta desses dados, o Estado, né, o nível federal, estadual e municipal, eles terão, né, subsídios para planejar políticas públicas com o objetivo de prevenir ou eliminar a violência contra o idoso a partir da realidade local. Notificação. Como notificar? A notificação epidemiológica. Preencher via ficha de notificação de violência interpessoal ou autoprovocada, que é um instrumento de coleta epidemiológica padronizado pelo Ministério da Saúde. Após o preenchimento, encaminhar para a Gerência de Epidemiologia do Distrito, GEREP. A notificação protetiva. A notificação também deverá ser feita através de preenchimento da ficha protetiva de notificação de suspeita de violência contra a pessoa idosa e enviada à GEREP. A GEREP ela vai encaminhar à Gerência de Atenção à Saúde, a Gerasa do distrito. Esta gerência, né, a Gerasa, deverá enviar à Gerência Regional de Assistência Social, a Gerasc, que hoje não chama Gerasc mais, né, houve uma mudança na reforma administrativa, são as diretorias de assistência social, os DAS, com cópia para o Conselho Municipal do Idoso, o CMI. A ficha protetiva tem como objetivo garantir o registro da ocorrência de suspeita de violência contra a pessoa idosa através de um instrumento unificado e com fluxo intersetorialmente pactuado. Então, eu queria chamar a atenção só para uma questão aqui, né, que é a ocorrência de suspeita. A ficha protetiva ela está relacionada à suspeita de violência contra a pessoa idosa. Então, essa palavra é uma palavra-chave, né, suspeita. A notificação protetiva resguarda o profissional, principalmente em casos de agravamento da situação de violência, e evita sua responsabilização por omissão ou negligência. Caso o profissional se sinta ameaçado, poderá realizar denúncia anônima através do Disque 100 e solicitar ao Distrito Sanitário a cooperação na elaboração de estratégias assistenciais. Atendimentos aos casos de violência na atenção primária. Como conduzir? O serviço deve estabelecer um plano de atenção à vítima, em linha de cuidado, que pressupõe o quê? Discussão do caso e o correto preenchimento de um prontuário único pelos diferentes profissionais envolvidos no atendimento. Os casos de violência, suspeitos ou confirmados, devem ser discutidos com toda a equipe, com o objetivo de organizar a vigilância e o acompanhamento compartilhado, intercalando os atendimentos entre os profissionais de nível superior e os técnicos de outras políticas. Cada caso deverá ser documentado num relatório que seguirá anexo à ficha protetiva, mas que ficará retido na Gerasa, podendo ser discutido e apresentado à Gerasc, né, que é agora a Diretoria de Assistência Social. É importante enfatizar os aspectos éticos envolvidos na identificação e condução de cada caso: sigilo, prudência, isenção, responsabilização, pois muitos profissionais conhecem e convivem com os usuários em sua comunidade. Observação: depois da reforma administrativa que a PBH passou, fiz esse destaque, as nomenclaturas das gerências regionais sofreram alteração. Entendemos que isso não tem muita relevância no momento da prova, considerando que os documentos oficiais não foram ainda atualizados, né? Então, esse é um destaque que eu fiz aqui. Atendimentos, né, aos casos de violência e atenção primária. A gente continua aqui. O centro de saúde deve promover a discussão de cada caso envolvendo o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e o Centro de Referência Especializado, o CREAS, de Assistência Social, o CREAS, avaliando-se todas as possibilidades de intervenções conjuntas possíveis para a solução do caso. Os casos crônicos devem ser acompanhados intersetorial, clínica e socialmente, por longo prazo,
para a reorganização da dinâmica familiar e minimizar os efeitos da violência. Encaminhamentos necessários após a suspeita ou confirmação da violência. Orientações gerais. A intervenção deve promover o respeito aos direitos, a privacidade e a autodeterminação do idoso. Os esforços devem ser concentrados na manutenção do idoso em ambiente domiciliar. A institucionalização deve ser considerada uma alternativa e não um fim, ou seja, a institucionalização ela ela é o em último caso. O segmento dos idosos vitimados deve incluir a monitorização da eficácia das medidas de suporte e a revisão periódica do plano de intervenção. Passo a passo para a notificação dos casos. Após o acolhimento e identificação da situação, conforme orientações deste documento, o serviço de saúde ele preenche a ficha de notificação de violência interpessoal ou autoprovocada, SINAM, e a ficha protetiva, em caso de suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa. O serviço de saúde encaminha fichas para a GEREP do distrito, acompanhadas de relatórios sobre o caso. Importante constar estado de saúde física, cognição e diagnóstico social. A GEREP ela envia a ficha protetiva com o relatório para a Gerasa, para a Gerência, né, de Saúde. A Gerasa ela encaminha a ficha protetiva para a Gerência Regional de Assistência Social, com cópia para o Conselho Municipal do Idoso, retendo o relatório sobre o caso. Então, o relatório do caso ele fica na Gerasa e só vai a ficha protetiva, né, para a Gerência de Assistência e o CMI. Os casos deverão ser discutidos pelas gerências, Gerasa, né, da Saúde, e Assistência Social, a Gerência de Assistência Social, para os devidos encaminhamentos, envolvendo os encaminhamentos de base local das duas políticas e estabelecendo prazos para o acompanhamento intersetorial dos casos. Anexo. O fluxo para a notificação dos casos de suspeita de violência contra a pessoa idosa. O serviço de saúde, né, ou a ficha de notificação epidemiológica, ou a ficha protetiva e o relatório do caso. Né? Todos esses três, a GEREP, né, recebe a ficha protetiva e o relatório do caso, a Gerasa com a ficha protetiva ela encaminha para o Conselho Municipal do Idoso, né, e a ficha protetiva, uma cópia, vai para a Gerasc, né, e para o CREAS também, vai para os dois, né, para o Gerasc e para o Gerasc, né, para a Gerência de Assistência e para o CREAS. Os casos deverão ser discutidos pelas gerências, assistência e saúde, né, para os devidos encaminhamentos, envolvendo os encaminhamentos de base local das duas políticas, estabelecendo prazos para o acompanhamento intersetorial dos casos. Órgãos de defesa e proteção de direitos e suas atribuições. O CMI, né, o Conselho Municipal do Idoso, ele zela pelo cumprimento dos direitos garantidos pela legislação existente no que se refere ao idoso, informando, encaminhando e fiscalizando o atendimento oferecido aos idosos no município, usando como instrumento legal o Estatuto do Idoso. A Delegacia de Proteção ao Idoso é um órgão ligado à Delegacia de Defesa Social, criada em 98, cujas principais funções são a orientação, a triagem, o encaminhamento do idoso para o atendimento necessário no momento que o mesmo recorre à delegacia, atende casos de ameaça, abandono, maus tratos, apropriação indébita, lesão corporal, perturbação da tranquilidade, vias de fato, dentre outros crimes também. Defensoria Pública. Serviço de assessoria jurídica gratuita para as pessoas de baixa renda. Possui núcleo de atendimento especializado para atendimento a pessoas idosas. A Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e dos Idosos. O trabalho consiste na defesa dos interesses difusos e coletivos das pessoas portadoras de deficiência e dos idosos. O CREAS, né,
ele, de acordo com a legislação, é unidade pública, né, com o papel de constituir-se como um locus de referência nos territórios, oferta o trabalho especializado do SUAS, né, para indivíduos e famílias, mas principalmente aqui, né, a chave em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos. O seu papel no SUAS define igualmente o seu papel na rede de atendimento. O CRAS, né, é a porta de entrada da proteção social básica, né, e a função de gestão territorial da assistência social no âmbito da proteção básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos